Bom, então, vamos iniciar aqui mais uma atividade. Hoje nós vamos trabalhar, né, essa questão dos tipos de cooperativa e seus tipos de gestão, ok? E vamos utilizar aqui esse material, texto de referência, né? Bom, então, nesse texto nós vamos ver aqui, né, característica de 13 ramos do cooperativismo, certo? E identificar aspectos de gestão relacionados. Vocês estão visualizando bem aí o texto? Dá para ler direitinho, gente? O tamanho da fonte tá tranquilo para vocês acompanharem? Para melhorar aqui. Ok. Oi, pessoal, vocês estão vendo aí direitinho o texto? Sim, dá para Sim, professor. enxergar. Ok. Então vamos lá. Então aqui, vamos destacar, né? As cooperativas agropecuárias é um dos ramos, né? Existem vários tipos de serviços, nós vamos ver aí esses 13. Depois nós vamos dar uma olhadinha naquele anuário da OCB, né? Que dá algumas estatísticas anuais, eles publicam a performance, né, desses ramos, né, desses segmentos aí, ao longo do ano. Então, a gente dá uma olhadinha depois nessas estatísticas e vê como é que está sendo a performance, o desempenho desses ramos de cooperativa, tá? Então, vejam bem. A cooperativa, então, nós vimos, fazendo uma breve recapitulação, nós vimos que cooperativas são formas, né, de organização produtiva, onde as pessoas se unem em prol de um foco, né? Esse foco, geralmente, é trazer um benefício para eles em termos financeiros e em termos também de melhores condições de produção, melhores oportunidades, né, de auferir alguma renda que lhe propicie uma melhor qualidade de vida, né, uma melhor condição de bem-estar. Ok. Então, dentro dessa abordagem, né, do cooperativismo, a estrutura organizacional, né, ela é fundamental, porque apesar das cooperativas terem esse diferencial de ter um trabalho mais, digamos assim, um trabalho mais solidário, um trabalho mais irmanado, né, entre os participantes, e que esses participantes eles têm uma consciência de maior responsabilidade com essa organização, com os resultados dessa organização, a cooperativa, ainda assim, ela tem uma estrutura organizacional de uma empresa. Né? Então, cooperativa não é igreja, né? Ou uma instituição filantrópica, como uma fundação, certo? A cooperativa é uma organização produtiva que tem características próprias, né, a partir da forma como ela é concebida, tanto juridicamente, porque existe uma legislação específica para
para regulamentar e identificar a cooperativa, como também existe um modus operandi específico, né, que é através de assembleias, as decisões, né, se elege os dirigentes e todas as decisões passam por uma assembleia que é soberana, e nessa assembleia que as decisões sobre que rumos a organização vai tomar serão definidas. Então, apesar de ter essas situações específicas do modus operandi, né, ainda assim uma cooperativa vai ter que funcionar muito semelhante a uma empresa convencional tradicional, né, na sua organização da produção, na sua organização da gestão de recursos humanos, na sua gestão de marketing. Né? Então, são processos muito semelhantes, tá? Então, nós temos aqui um dado muito importante, né, que toda instituição, seja nos moldes tradicional ou da cooperativa, elas devem pensar e definir, né, para exatamente se estabelecer um eixo de operação dessa organização, que é definir aqui, né, os seus objetivos e metas. Tá? Objetivos e metas. E qual é a finalidade dessa definição de objetivos e metas? Você vai montar uma cooperativa, né? Então tem que dizer, olha, para quê? Qual é a finalidade dessa unidade, dessa organização cooperativada? Né? E além de dizer qual é a finalidade, você vai dizer, né, como é que você quer chegar até esse fim, até esse objetivo. Né? Esse como você quer chegar, ele envolve essa questão das metas aqui. Envolve a questão das metas. Então, recapitulando. Primeiro, objetivo, né? Nós vamos montar aqui uma cooperativa. Que tipo de cooperativa, então, nós temos que pensar? Qual é o objetivo da nossa cooperativa? Por que a gente vai se unir, né, e formar uma unidade produtiva cooperativada? Então, vamos imaginar que o nosso objetivo seja dentro do ramo educacional. Tá? Dentro do ramo educacional. Perfeito. Então, dentro do ramo educacional, né, qual é a nossa meta? Ou seja, o objetivo é, operando dentro do ramo educacional, nós queremos fazer com que a nossa cooperativa ela preste serviços educacionais, tá? E, obviamente, a partir da prestação desses serviços, nós consigamos auferir uma determinada renda. Com essa renda, obviamente, tá, nós poderemos alçar, né, cada vez mais níveis de renda superiores, que, por conseguinte, no final, quanto mais renda nós conseguirmos obter ao longo do tempo, obviamente nós, todos cooperados, estaremos aí tendo uma parcela maior dessa renda, né, resultante de todo o trabalho produtivo. Bom, esse é o objetivo, oferir renda? Não, claro que o nosso objetivo, a gente vai oferir a renda para trazer benefícios, né, para nós, trazer benefícios também para a cooperativa, porque é aquela lógica, se a cooperativa estiver indo bem, os cooperados também vão poder usufruir de certos benefícios. Então, o auferir renda é apenas um indicador, né, de quão bem a cooperativa está evoluindo ao longo do tempo. Então, nosso objetivo, naturalmente, é montar essa cooperativa educacional para nós prestarmos mais serviços, cada vez mais, ao longo do tempo, crescermos. Né? E, a partir desse crescimento,
que vai ser mensurado em termos de renda, nós podemos aí ter melhores condições de vida, né, enfim, de desenvolvimento pessoal, social, familiar. Então, o objetivo é esse. Tá? Agora, como é que a gente vai, né, ao longo do tempo, estabelecer essa medida, né, de, peraí, mas passou um ano que a nossa cooperativa está funcionando. E aí, a gente melhorou ou piorou? Como é que a gente vai oferir isso, né? Eu já disse que o indicador é a renda, né? Mas o que nos deve nortear ano a ano para nós podermos nos empenhar e buscarmos, né, atingir os nossos objetivos são isso que a gente chama de metas, né? Então, toda vez no início do ano, você tem que projetar suas metas para esse ano que está se iniciando. E no final do ano, você avalia se o que você projetou foi alcançado ou não. É dessa forma que a gente, através das metas, né, que você vai acompanhando ao longo do tempo se os resultados obtidos eles estão dentro daquela expectativa de evolução, de desenvolvimento, de crescimento da organização ou não. Tá? Se os resultados, né, estiverem exatamente dentro do que foi planejado, ótimo, ponto positivo para nosso planejamento. Né? Nós projetamos um resultado e conseguimos atingir esse resultado. Se esse resultado estiver acima do que nós planejamos, né, aí já tem um problema. Se o resultado estiver abaixo do que nós planejamos, já tem outro problema também, certo? Agora, vocês poderiam me dizer por que que um resultado acima ou um resultado abaixo representa um problema para o nosso planejamento? Vocês imaginam por quê? Abaixo é bem intuitivo, né? Se nós queríamos atingir determinado nível e nós estamos abaixo, então, poxa, a gente está aquém do que nós esperávamos. Agora, e acima? Por que se a gente atingir mais do que a gente esperava, isso também é um problema? Vocês poderiam imaginar essa situação? O que vocês acham? Não sei não, professor. Alguém tem uma ideia do que, por que está acima, né, de algo que você definiu como meta é um problema? Faço nem ideia, professor. E os demais colegas aí também não tem? Não, ninguém tem uma ideia? Pode arriscar, pessoal. Bom, então vejam bem. Né? Quando eu defino uma meta e eu estou fazendo o meu planejamento inicial, eu tenho que ter alguma referência, né? Meta não é uma coisa que você vai colocar sem ter um critério ou uma referência para definir esse valor de meta. Então, vamos para um exemplo. Né? Então, se a nossa cooperativa é educacional, digamos que a nossa meta, nós estamos, imagina que a gente está em janeiro, né? Então está começando o ano de 2021 agora, e aí a gente vai planejar, né, definir a nossa meta para esse ano de 2021. Então a gente estabelece que em 2021 nós tenhamos aí
1.000 alunos, né? 1.000 alunos nesse ano. Ok. Então, nós vamos, para definir esse valor 1.000, a gente tem que ter alguma referência, algum parâmetro, né? Então, primeiro, por que 1.000? Por que não 2.000, 3.000? Ou por que não 500, 300 e 100.000? Então, digamos que nós chegamos a esse valor de 1.000 porque nós utilizamos o seguinte parâmetro, que nós fizemos uma pesquisa, né, no município e verificamos que, para o tipo de treinamento, né, de curso, de segmento educacional, né, que nós queremos atuar, certo? Que poderiam ser cursos de técnicas, né, agrícolas. Vamos dar curso de técnicas agrícolas para os pequenos produtores familiares. Então, para esse tipo de curso que nós queremos dar, existem no município mais de 10.000 pequenos produtores rurais, né? E que cada família desses pequenos produtores, tem de 2 a 3 filhos. Então, nós temos aí, né, dessas 10.000 produtores, nós teríamos aí um universo aí de 30.000, de 20.000 a 30.000 potenciais, né, alunos. E como nós estamos começando, né, esse é o primeiro ano de funcionamento, nós estamos estimando que 1.000 alunos seria, percentualmente, né, aí, sei lá, 1% disso aí, né, se fosse 10.000, né, você teria 10%. Se fossem 10.000 alunos, você teria 10%, seria 1.000, 20, seria, vamos fazer a continha aqui, de 1.000 alunos em 30.000 alunos. Três por cento, né? 3,33%. Nós teríamos aí esse percentual. Nós estamos estimando, então, que a nossa meta, em função desse potencial público-alvo de 30.000 alunos, nós estamos definindo aqui um parâmetro de atingir pelo menos 3,33% desses alunos. Bom, então definimos isso aí, ok. Tá garantido que a gente vai atingir isso? Claro que não, né? Só o tempo e o nosso trabalho, né, dirá se a gente vai atingir ou não, ao final do ano de 2021, atingir essa meta. Então, aí vamos à questão que eu coloquei. Se transcorreu todo o ano de 2021, e no final a gente foi avaliar quantos alunos nós temos na nossa cooperativa, e a gente observou que tem 1.000 alunos, né? Ótimo, perfeito. Então, o que a gente planejou, o que a gente projetou, né, a gente realizou. Então, o nosso planejamento, né, ele foi preciso, né? A gente definiu uma meta e conseguiu realmente bater essa meta. Mas, se por outro lado, nós, ao final do ano, nós só obtivemos 900 alunos, então aí nós já temos um primeiro problema, né? 900, então significa dizer que houve uma distorção de 100 alunos, né? Para menos. E aí é um problema a ser avaliado pela nossa equipe, né? Nossa cooperativa. Por que a gente não conseguiu atingir os 1.000 e só chegou aos 900, né? Ok. Bom, a outra situação seria, bom, chegou no final do ano e agora nós temos 1.100 alunos. Então, 1.100 alunos,
tem um outro problema, né, agora. Nós temos 100 alunos a mais do que nós projetamos, né? Então, houve aí também um desvio. Só que, em vez de ser negativo, foi positivo. Nós conseguimos 100 alunos a mais do que a gente imaginava. Então, a partir daí, nós também temos que fazer uma reunião e verificar por que, né, que houve essa distorção. Então, quando a gente fala de metas, o primeiro ponto a ser entendido é que metas é uma definição de um resultado que você pretende obter no futuro, certo? Dentro de um certo espaço de tempo. Então, qual é o resultado que nós projetamos a nossa meta? 1.000 alunos. Qual é o espaço de tempo? 1 ano. Então, toda meta tem essas duas componentes. Tá? O resultado que você quer atingir e o período de tempo que você quer realizar esse resultado. Segundo ponto sobre as metas, né? Vamos para a questão das distorções. E aí, quando a gente fala distorções, estamos falando de desvios ou para mais ou para menos, né? Mais 100 alunos ou menos 100 alunos. E qual é o problema dessas distorções? Evidentemente, quando nós temos uma organização empresarial e a gente está projetando resultados futuros, definindo metas, evidentemente, nós também temos uma programação financeira para realizar. Essa programação financeira envolve custos, né? Seja a empresa tradicional, seja uma cooperativa, ela tem que arcar com custos para ela operacionalizar, para ela operar. E quando você faz uma previsão de produção, uma previsão de resultados, que é o que a meta espelha, você está aí definindo certas condições de resultados que vão garantir que você vai poder arcar com os seus custos operacionais. Certo? E quando você tem distorções dentro dessa previsão, isso de alguma forma vai impactar exatamente na saúde financeira ou no equilíbrio financeiro da organização. Tá? O que é essa saúde financeira ou equilíbrio financeiro? É aquela lógica básica de que você tem custos e você tem que ter receitas para pagar os custos. Então, se você tem condições de arcar com os seus custos operacionais, então a sua empresa ela tem uma boa saúde financeira, né? Digamos assim, que ela tem uma sustentabilidade financeira, porque ela consegue pagar, né, as despesas, os gastos que ela tem para ela operar. E, evidentemente, se você monta uma organização produtiva e você quer crescer, não basta só as receitas pagarem os custos. As receitas, elas têm que exceder esses custos para que esse excesso resulte em benefícios para a organização e para aqueles que fazem parte da organização, no caso a cooperativa. Entendeu? Então, qualquer desvio de resultado, você tem que avaliar por que esses desvios estão acontecendo, porque eles podem comprometer essa sustentabilidade financeira, essa saúde financeira da organização. Tá? E aí isso está claro para vocês até aqui? O que são as metas e por que é importante a gente avaliar o atingimento das metas? Isso está claro para vocês? Tá sim, professor, tá claro. Deu de entender. Ok. Então, vejam bem. Agora, aí vem a questão. Então, se distorções, né, nos resultados podem comprometer a saúde financeira de uma cooperativa, por que distorções para mais
podem comprometer? Em que as distorções para mais podem comprometer se elas são, digamos assim, benéficas, né? Você está recebendo, teve um resultado melhor do que você esperava. Por que isso aí pode comprometer a saúde financeira da organização? Em que isso pode comprometer, né? Vamos imaginar a situação assim. Essa é a situação que eu coloquei no início, não é? Ninguém se manifestou. Então, vejam bem, se nós planejamos ter 1.000 alunos e nós temos 1.100 alunos, o primeiro ponto aí é saber por que nós obtivemos 100 alunos a mais do que a gente esperava. E por que é importante descobrir isso? E como isso impacta na saúde financeira da cooperativa? Primeiro, porque quando a gente faz um planejamento, no início do ano, e se a gente está projetando 1.000 alunos, né, toda empresa tem essa vocação de querer crescer, né? A cooperativa não é diferente. Né? A empresa também ela quer crescer. Só que quando você planeja, né, determinado nível de crescimento e você verifica que você planejou de uma forma, digamos assim, aquém do seu potencial, ou seja, nós poderíamos ter 1.100 alunos, mas nós definimos como meta apenas 100, isso faz com que nós, de certa forma, deixemos de aproveitar o real potencial de crescimento que se tem. Tá? Mas nós vamos crescer mesmo assim? Vamos crescer, isso é positivo. Do ponto de vista financeiro, a gente garante também a nossa subsistência. Mas a gente está crescendo num ritmo aquém do que a gente poderia crescer. Esse é um primeiro ponto da questão financeira. Você está desperdiçando a oportunidade de um nível de crescimento maior para a organização. Tá? Não que isso vá levar, né, vai comprometer, colocar em risco a sustentabilidade da empresa. Depende, se você atingir sua meta, né, você já atingiu um ponto que pelo menos você tem que, no mínimo, você tem que garantir um mínimo de retorno, resultado para essa organização. Então, atingiu a meta, pelo menos, digamos assim, a saúde financeira da organização está preservada, né, em termos de planejamento. A questão é, ora, mas se eu poderia crescer mais e estou desperdiçando isso, né, isso passa a ser um problema para mim. Sabe por que passa a ser um problema? Por que desperdiçar oportunidades de crescer mais passa a ser um problema para a organização? Porque o futuro, né, é incerto, o risco é incerto. Então, o mercado, ele funciona assim, em ondas, né? Ele oscila. Uma hora existe um aquecimento do mercado, das vendas, da produção, outra hora ocorre um desaquecimento. E nesse intervalo de tempo entre crescer e decrescer, e depois crescer e decrescer, nesse ciclo, né, de mercado, são as suas oscilações, muitas empresas, né, não conseguem sobreviver na parte da queda, durante o período de queda. Vamos tentar fazer uma analogia aqui com o nosso corpo, o nosso organismo, né? Então, o nosso organismo, ele funciona também com energias, certo? Ele precisa, para nós vivermos, nós precisamos ter energia para o nosso metabolismo funcionar. Essa energia, ela é acumulada no nosso organismo em termos de carboidratos, né? De gordura, lipídios, são os triglicerídeos. Né? Então, o nosso corpo vai acumulando isso aí. Até as proteínas podem servir, né? Mas, assim, o nosso organismo, as nossas reservas de energia para a gente funcionar,
a gente precisa acumular carboidratos, os lipídios e também proteínas, que podem servir como fontes de energia. Mas a sequência é a seguinte, né? Então, digamos, enquanto a gente está numa fase boa, o que seria para a empresa, né, aquela fase de crescimento do mercado, e a nossa fase seria uma fase de fartura, temos alimentos, fontes, né, desses alimentos, nós podemos não só, né, nos abastecer, garantir a nossa saúde alimentar, como a cooperativa consegue fazer suas vendas, atingir suas metas, né? Mas também nós temos uma possibilidade nesses momentos de crescimento ou de fartura, que é de acumular reservas de energia, certo? Então, o que seria esse acúmulo de reserva de energia? É a gente comer mais carboidrato, comer mais, né, lipídios, proteínas do que a gente precisa. Então, nós vamos acumular essas reservas de energia, certo? Aí você vai dizer, poxa, mas a gente vai acumular para quê? Se a gente, isso pode até comprometer a nossa saúde, né? Nós podemos nos tornar pessoas obesas e tal. Sim, né? Mas tudo tem o depende. Até que ponto você acumula isso? Até que ponto você vai, né, se tornar uma pessoa mais ou menos acima do peso, o peso regular, normal. E uma empresa, quando ela acumula também essa coisa de aproveitar os seus potenciais de crescimento, quando ela atinge resultados bem maiores e aproveita esse potencial, esse momento de crescimento, ela também está acumulando o quê? Recursos financeiros, certo? Ela está acumulando reservas financeiras. É como se fosse a energia da organização. Ela se torna maior, mais forte, e assim ela se torna uma organização mais estruturada, e do ponto de vista financeiro, né, essa estrutura resulta em uma instituição mais sólida, mais forte, né, na sua capacidade de poder arcar com as suas despesas operacionais. E aí, onde é que isso faz a grande diferença, tanto para a empresa quanto para o nosso organismo? É que em momentos de crise, e eles vão acontecer, né, ao longo da história, a gente sempre tem os nossos momentos de crise. A questão é que, quando você entra num momento de crise e você tem gordura, você tem, né, os carboidratos, as reservas acumuladas, você aguenta muito mais tempo suportar durante a crise. Uma empresa que é sólida, né, que acumulou recursos financeiros, né, se estruturou nos momentos bons, quando ela entra em crise, ela tem uma capacidade de suportar esses momentos de crise, de queda nas vendas, de queda nos serviços, né? Então, isso faz toda a diferença, né, para o planejamento, em você aproveitar esse potencial de crescimento, porque se você aproveita o potencial de crescimento, você está estruturando a sua empresa e preparando ela de uma forma muito melhor para um eventual momento de crise no futuro. E aí a empresa não quebra, certo? Então vamos para o fato concreto, né? Nesse momento de crise, né, nós tivemos vários momentos de crise ao longo da história, mas vamos nos ater a esse agora, esse momento atual. Vocês viram aí quantas empresas tiveram que fechar ou quebraram durante esse período da pandemia? Nós estamos de março para cá, né? Um ano. Março de 2019, de 2020 para cá. Vocês têm visto aí na televisão, na internet, quantas empresas têm quebrado por causa dessa crise? Vocês têm acompanhado essas notícias? Sim ou não? Sim, professor, sim. Sim, professor. E aí, vocês
conseguem fazer esse link, né? Por que tantas empresas estão quebrando, né? Por que tantas empresas estão quebrando? Muitas empresas estão quebrando, mas nem todas as empresas estão quebrando. E aí você vai refletir, mas por que que umas estão quebrando e outras não, né? Por que que, eu diria até de outra forma, por que que muitas, né, a grande maioria está quebrando e uma minoria não está quebrando? Qual é a diferença da sustentabilidade dessas empresas, né, que estão conseguindo se manter para aquelas empresas que não estão conseguindo se manter durante esse período de crise aí? O que vocês diriam sobre isso? Por que que umas quebram e outras não? Por que que a grande maioria quebra e uma minoria não? E professor, eu acho que é porque aquelas que. Ai, espera aí, deixa eu pensar aqui de novo o que eu ia dizer, calma aí. Na minha opinião, eu acho que é porque tem algumas empresas que elas sabem assim, mudar o rumo do trabalho delas, elas vão procurar novas alternativas que complementa, professor. Você entendeu o que eu quis dizer, eu acho. Peraí, deixa eu ver qual é o seu nome. Estou vendo aqui a tela. Quem é que está falando? É a Clara. Clara. Na sua perspectiva, a questão das empresas está relacionada à capacidade delas se ajustarem ao momento de crise, se adaptarem, se reinventarem. Sim. É por aí esse lado, né? Muitas empresas não têm essa flexibilidade, né, de se adaptar a uma nova situação, né? E aí, vocês concordam com a Clara, gente? Na minha opinião, eu penso assim que é igual aquele ditado: conforme a banda toca, a gente tem que ir aprendendo a dançar. Certo. E aí, gente, vocês concordam? Dançar conforme a música? Bom, de uma certa forma, tá certo o que a Clara falou. A gente tem que se reinventar, mas também muitas empresas que sobreviveram à pandemia foi porque tinha algum capital reservado, entende? Que tinha um dinheiro já guardado para poder investir e fazer outras coisas. E aí, o que vocês acham da opinião da Thalita? Faz sentido. Concordo. Mas tem outra hipótese também. Qual é? Ele talvez tenha esse capital, a empresa tem esse capital de investimento, caso aconteça alguma crise, como aconteceu nesses últimos tempos, e deixe suprir, mas tem outro. E se esse produto, por exemplo, se ele trabalha com o mercado de bonés, a queda no mercado fica muito desvalorizado. Não estão vendendo muito boné, mesmo que a empresa tenha esse capital, de caso aconteça alguma coisa, não vai suprir, porque a demanda está sendo muito pouca, e essa empresa não aguenta, e daí ela falha, né? Ou para de funcionar, como está acontecendo. Certo. Muito bem colocado, Erickson. Vamos para um exemplo assim de shows, né? Os artistas, né? Pessoal do teatro, pessoal dos shows, né? As festas, né? Aqueles shows que são bem normais aí. Esse pessoal foi muito atingido, né? Porque não pode mais fazer show, não pode mais ter aglomeração. Como é que esse pessoal... aí entra a questão da Clara, né? Esse pessoal teria que se reinventar, se reajustar, né? E entra a questão da Thalita também. Eles tinham uma reserva financeira para
para promover essa reinvenção, para financiar, né, essas mudanças, e até para se manter ao longo, né, desse ano aí, vamos contar do ano passado, de março de 2020, e agora, né, um ano e pouco aí, 2 meses praticamente. Eles tinham reserva financeira de capital para poder se sustentar e manter a sua empresa funcionando e tentar criar outros mecanismos, né? Porque muitos artistas aí, os cantores, né? Eles começaram a fazer live, né? Live para tudo que era lado, né? Live. E essas lives, elas tinham patrocínio, né? Os patrocinadores. Então, eles continuaram, digamos assim, fazendo seus shows num novo ambiente, né, esse ambiente virtual, e ainda oferindo uma certa receita por conta dos patrocinadores, né? Certo? E isso também teve uma redução de custos, porque aí não era mais para fazer um show, não precisava mais aquela estrutura toda de um show que se faz normalmente, mas você tinha ainda assim uma nova estrutura de custo, que é preparar a iluminação, o cara da internet, né, que vai preparar o canal, vai configurar tudo. Mas essa estrutura é bem mais enxuta do que uma estrutura normal para se realizar um show, né, ao vivo. Então, essas situações, né, vocês pontuaram muito bem, são situações que realmente afetam a condição ou não de muitas empresas quebrarem, muitas empresas e outras não. Né? Sendo que, dentre essa questão de você ter a reserva financeira, aquela coisa que eu falei da gordura, nós guardarmos, termos uma reserva de energia ou uma reserva financeira, ela é fundamental. Tá? É fundamental também o camarada, isso que a Clara falou, é importante também, né? A Clara falou do camarada ter a capacidade de se reinventar, claro que é. Mas essa capacidade, ela está posta tanto nos momentos, né, de bonança, de crescimento, de aquecimento do mercado, e é muito mais requisitada nos momentos das vacas magras, né? Essa de crises, de decrescimento do mercado, enfraquecimento das perdas de vendas, etc. Mas você tem que ser criativo, né? E tem que ser ajustável. Você empresário, empreendedora, você tem que estar sempre atento a essas contingências do mercado, seja nos momentos de prosperidade ou nos momentos de dificuldade. E o financeiro, ele é o ponto-chave que vai te dar uma condição melhor de reagir ou não. Porque se você tenta se ajustar de alguma forma, mas você não tem reserva de dinheiro, nem nenhuma outra fonte para conseguir o recurso para financiar o seu ajuste, a sua adaptação, aí você fica de mãos atadas, né? Você tem a ideia, tem digamos assim, uma saída, um caminho a seguir, mas você não tem os recursos necessários para colocar isso em prática. Tá? Então, quando a gente fala assim, eu estava pontuando essa questão das metas e o problema das distorções, e quando a gente não aproveita, né, quando está naquele momento de crescimento, e você acumula seu capital, é nesse momento que você tem que criar, né, suas condições de fortalecimento, de reserva de recursos, de criação de uma estrutura que te dê suporte financeiro nos momentos de crise. É importante você ter essa estrutura. É claro que isso não é ilimitado, né? A gente tem um potencial de crescimento e a gente tem apenas que, dentro desse potencial, e aí é que está a importância das metas, né? As metas, elas teriam que buscar esse potencial, esse nível de potencial, para a gente estar sempre obtendo o máximo que nós conseguiríamos, dentro dos recursos disponíveis e do ambiente no qual a empresa está inserida. E por isso que as metas são importantes para isso, para você aproveitar, tentar buscar o máximo do seu potencial, para com isso você ter as melhores condições de se estruturar para os momentos de incerteza no futuro.
Porque as crises, elas são certas. Crise vai existir, né, sempre. Agora, quando ela vai acontecer, aí é que está a grande interrogação. Né? Ninguém tem essa bola de cristal para dizer exatamente quando é que ela vai acontecer. A gente só sabe que ela vai acontecer. Então você tem que preparar, né? Se preparar para esses momentos de crise. E esse ponto de você planejar bem, definir bem suas metas, isso diminui o risco de você entrar numa crise e não ter tido aquela reserva financeira, não ter tido aquela estruturação necessária para poder suportar ao máximo essa crise. Tá? Então, muitas empresas ainda estão sobrevivendo porque elas tinham essa reserva, ou porque elas têm uma outra fonte de renda, né? Porque quando a gente fala de criar essa gordura, essa reserva de energia, ou reserva financeira, isso pode ser dado também através de uma diversificação da sua renda, ou dos seus recebimentos. Tá? Você pode estar numa cooperativa, nós formamos aqui a nossa cooperativa educacional, mas a gente, paralelamente, pode pegar uma parte dos recursos, dos ganhos, né, que foram auferidos com a cooperativa, uma parte desses recursos, e simplesmente aplicar ou em uma outra atividade, né, comercial, ou aplicar no mercado financeiro, investir em um determinado título, ou uma commodity, ou um ativo financeiro, e fica a reserva ali. Aquilo é uma fonte, aquilo vai render, né, alguma renda, vai gerar alguma renda, e é uma fonte, mais uma fonte. Então, nós teríamos aí a fonte operacional da prestação dos cursos, né, da forma dos serviços educacionais, e teríamos também uma outra fonte proveniente, poderia ser de algum ativo financeiro. Certo? Isso é uma outra estratégia de auferir, de fazer, né, juntar essa gordura e auferir recursos. Então, assim, resumindo agora tudo que eu falei das metas, tá? Objetivos e metas, é que os objetivos vão exatamente delinear o foco da nossa cooperativa, por que nós estamos criando a cooperativa, onde é que nós queremos atingir, né, qual é o resultado que nós queremos atingir, e as metas vão estabelecer exatamente o nosso potencial, né, de crescimento e de atingimento desses objetivos aqui. Tá? Então, se, digamos, eu vou dar um exemplo aqui, se a nossa cooperativa educacional, a gente quer ser a maior, objetivo da nossa cooperativa, ser a maior cooperativa educacional do estado do Pará. E digamos que a maior instituição de ensino do estado do Pará tenha 5.000 alunos. Né? E aí nós criamos a nossa meta de que em 2021 a gente quer ter 1.000 alunos. Se em 2022 nós quisermos ter 2.000 alunos, então vejam bem, ou seja, a cada ano crescer 1.000 alunos, significa dizer que se as outras, né, se a outra grande cooperativa, se a outra grande instituição de ensino, no nosso mesmo segmento, né, continuar com seus 5.000 alunos, em 5 anos, né, nós vamos crescer 5.000 também, nós vamos nos igualar a ela. No 6º ano, a gente passa a ter 6.000 alunos, e com isso, com 6 anos, nós atingimos o nosso objetivo, que era aquela nossa visão, né? Visão de crescimento futuro. Em 6 anos, nós nos tornaríamos a maior instituição educacional. Então, vejam bem, esses objetivos, né, eles vão dar um foco de resultados, onde nós queremos chegar, e as metas vão dizer, né, como nós vamos chegar lá, né, com quais etapas, né, quanto tempo isso vai demorar, né, para a gente realizar cada uma etapa até nós atingirmos esses objetivos. Eles estão intimamente relacionados.
certo? Então, assim, e quando a gente define essas metas elas devem aproveitar realmente o nosso potencial de crescimento, porque, como eu falei, nós não vamos desperdiçar recursos, nós não vamos desperdiçar oportunidades de crescimento, que poderão ser muito importantes para nós no momento futuro de uma eventual crise ou de uma situação de dificuldades, né, do mercado, de instabilidade. Então, essas metas, elas têm que sempre explorar e buscar esse potencial de crescimento, e qualquer distorção tem que ser avaliada. Por que elas estão acontecendo? Tanto para menos quanto para mais. Por que nós não atingimos a meta? Para menos. Então, a gente tem que verificar onde foi que falhou. Foi no marketing, foi na produção, foi na logística, onde é que está atrapalhando? E da mesma forma, quando a gente tem um resultado para mais, né, por que nós subestimamos o mercado? Onde foi que foi a análise? No diagnóstico do mercado, no potencial, né, de crescimento. Então, a gente tem que avaliar isso aí. Bom, da mesma forma, ele diz o seguinte: da mesma forma, para os recursos nela alocados sejam eficientemente empregados nas suas relações sociais e mercadológicas. A estrutura do processo decisório e de poder é demonstrada formalmente através do organograma. Aqui, então, vejam bem, nós estamos agora abordando que toda essa definição, né, de objetivos e metas, ela tem que se materializar através de uma estrutura, né, organizacional que a gente denomina de organograma. O que é essa estrutura organizacional? É uma estrutura de processo decisório. Porque numa cooperativa ou numa empresa tradicional, tem que haver uma linha de comando, tá? A exemplo do Exército, né, que é uma outra instituição, uma outra organização, mas sem fins comerciais, evidentemente. O Exército, ele tem muito clara essa coisa da linha de comando, né? Imagine que se o general, né, que está acima na linha de comando, né, ele passa uma ordem aí para o capitão, e o capitão repassa essa ordem para o sargento, que repassa a ordem para o soldado. Aí o soldado, que é o cara que vai ter que fazer o trabalho, né, é o que vai botar a mão na massa, ele questionar: mas por que eu tenho que fazer isso? Por que isso não pode ser feito de outro jeito? Então, vejam bem aí essa questão da questão do processo decisório. Se toda ordem dentro dessa linha de comando ela não for seguida e executada, ela for questionada, né, isso vai gerar um certo problema para a organização. Vocês saberiam dizer qual é o problema? É ruim a gente questionar uma ordem? É ruim a gente questionar um comando? Na casa de vocês, né, a família também é uma organização. Então, se os seus pais lhe dão um determinado comando, é ruim você questionar esses comandos do seu pai ou dos seus pais? Quais os reflexos disso para a organização, seja uma família, seja um exército, seja uma cooperativa, seja uma empresa? Quais são os aspectos negativos de você questionar uma linha de comando? O melhor seria, não, dá-se o comando e executa-se, sem questionamentos. Então, dê a opinião de vocês sobre isso. O melhor é cumprir os comandos sem questionar ou
a gente deve questionar? E quais são as implicações de você questionar a linha de comando? O que é que vocês me dizem, pessoal? Professor, Sim. o senhor repete a pergunta para mim aí, por favor, novamente. Você acredita que dentro de um processo decisório, né? Um processo decisório existe dentro de uma organização, seja uma cooperativa, uma família, um exército. Se você tem uma hierarquia, e dentro desse processo decisório, né? Se a pessoa que está no nível mais alto da hierarquia lhe passa um comando, e você está no nível inferior, você vai executar esse comando. Você acha que esse processo, né, decisório ele tem que seguir sem questionamento ou com questionamento? É isso que eu quis dizer. Vai depender, professor. Se ele mandar executar... Maria, só um instantinho. A Clara estava respondendo, e depois, logo em seguida, você responde. Diga, Clara. Eu ia falar quase a mesma coisa do Auriex. Você falou que depende, professor. Eu acho que a gente tem que fazer questionamento sim, porque às vezes esses comandos que vêm lá de cima, a gente pode achar que aquilo não é certo e a gente não tem que aceitar aquilo, a gente não é obrigado. A gente pode questionar assim de uma forma amigável, entendeu? E tentar conversar com aquela pessoa que tá lá em cima, falar o que você tá pensando, a sua ideia também, pra ver se você chega a um acordo, pra ver se é isso. Certo. Conforme Auriex, o seu vai lá. princípio. Conforme o seu princípio, né? O seu ponto de vista. Certo. Alguém mais gostaria de se manifestar? Vou perguntar para vocês. Bom, quando numa organização, quando você tem essa hierarquia, essa linha de comando, existe também uma questão que se chama responsabilidade ou competência, certo? Quando você tem digamos, na hierarquia, um superior emite um comando, ele tem aquela competência, né? E ele tem a responsabilidade de arcar com as consequências. Então, vamos para o caso do exército lá. Poderia ser na família, ou numa empresa. No exército, se o general manda um soldado atirar, né, no inimigo, está numa guerra lá, o general, né, emite uma ordem de o camarada atirar lá, né? O soldado vai atirar no inimigo. Se o soldado atirar e matar o inimigo, a responsabilidade não é do soldado, a responsabilidade é do general, porque ele é que tem a responsabilidade maior, a competência de emitir a ordem, de autorizar ou não atirar, e ele responde pelas consequências. Vamos numa outra situação. Aí o soldado diz, não, eu não quero, eu sou religioso, eu sou contra, né, matar o ser humano e tal, eu não vou atirar no meu semelhante. Porque eu não acho certo, meus valores religiosos, né, morais, etc., eles me dizem que eu não vou fazer isso, não vou atirar, não vou matar o semelhante. Certo? Aí o inimigo vem e isso pode ter uma consequência, né? Se ele não matar o camarada, o inimigo lá, o inimigo pode vir e matá-lo, porque o inimigo segue também ordens, né? É. Então,
Aí vejam bem, aí o inimigo vem e mata o soldado. E aí, de quem é a responsabilidade disso? É do soldado ou é do general? Pela morte do soldado que não atirou no inimigo. Quem é que vai responder por essa morte? Do general, quem mandou executar? Ele é que tem a competência, ele é que tem a autoridade, entendeu? Ah, mas a culpa não foi do general. O general mandou ele atirar. O soldado não atirou porque achou que, pelos seus princípios, não, seus valores, ele não quis obedecer. E aí, por isso, ele foi abatido, né? Ele morreu. Em vez de ele matar, ele morreu. Mas, ainda assim, a responsabilidade é do general. Sabe por quê? Porque quando você está dentro de um processo hierárquico, o nível mais alto, ele sempre vai responder por tudo que acontece na organização. Vamos para o lado da empresa, né, ou de uma cooperativa. Se você tem um dirigente lá, o diretor da cooperativa, e ele dá uma instrução, um comando para um operário, né, um trabalhador, um funcionário da cooperativa fazer determinada atividade no processo produtivo. Aí esse funcionário não obedece, não segue, né? E por conta disso, tem um problema na produção, aí não vai conseguir atingir a meta, né? E não atingindo a meta, isso vai gerar um prejuízo, né? Um desgaste até da imagem da cooperativa, porque não vai conseguir entregar o produto, né? Para quem ela já tinha se comprometido, enfim. A responsabilidade é do funcionário ou é do dirigente da cooperativa? Por tudo isso, né? De quem é a responsabilidade? Do dirigente, professor, do dirigente, como você bem falou. Será? Cabe. Quando você vai, quando você vai no hospital e você vê que né, você está doente, aí você vai lá no hospital, aí o atendente diz, olha, nós não vamos poder lhe socorrer agora porque o médico, o plantonista não chegou. Tu espera o médico chegar para tu ir brigar com o médico, ou tu vai lá na sala do diretor do hospital e briga com o diretor, ou tu briga ali com o atendente ali. Com o que é que você vai brigar? Agora, eu estou querendo saber exatamente o seguinte, de quem é a responsabilidade se um médico não chega no plantão no horário? A responsabilidade é do diretor do hospital ou da instituição? A responsabilidade é do médico ou a responsabilidade é do atendente? Do médico, que ele não cumpriu com o serviço dele, de chegar na hora. Mas Pois também é. Quem foi que colocou o médico lá? tem influência também do diretor. Quem foi que Ele vai colocou o médico confiar, lá? tá? Não. Uma coisa diga a outra, professor. Mas quem é que tem o comando maior? É o médico que contrata o diretor ou o diretor que contrata o médico? O diretor, mas o diretor que vai ser superior. Isso. Então, o diretor, na condição, né, do comando maior da organização, ele assume toda a responsabilidade pelos resultados da, da organização. Ele é o responsável, porque ele é o gestor, ele recebeu as atribuições do poder decisório, do processo decisório, de dizer contrata ou não contrata, qualifica ou não qualifica, dota de recursos e equipamentos ou não dota. Ele responde pelo resultado geral. Mas vai ser sempre assim, professor? O superior vai
ter a decisão final, vai comandar praticamente tudo, vai tomar as consequências dos atos dos que estão, digamos que abaixo dele. Isso. Juridicamente também, né? A pessoa que responde pela instituição, se eu sou o dono da empresa, eu respondo pelos resultados da minha empresa. Se eu sou o dirigente de uma cooperativa, eu respondo pelos resultados de uma cooperativa. Se eu sou o síndico do meu condomínio, eu respondo juridicamente pelos os resultados do condomínio. Entendeu? Então, quando uma pessoa assume um papel, você tem a hierarquia, né? Então, cada vez que você sobe na hierarquia, as pessoas sobe na hierarquia, sobe no poder, sobe no salário, na renda, né? Mas sobe nas responsabilidades. Tudo que acontecer ali abaixo, né? E o dirigente maior, ele tem a maior responsabilidade, porque ele responde por toda a organização. Porque ele é a pessoa que foi delegado o poder de tomar a decisão de contrata ou não contrata, treina ou não treina, né? Municia ou não municia, entendeu? Uma organização ela é sempre vista assim, mas ela é vista assim juridicamente e do ponto de vista organizacional. Por isso que essa questão do questionar, que é o que a gente estava colocando aqui em pauta, né, para reflexão, questionar uma ordem de comando não é somente dizer assim, não é somente uma questão de dizer é o meu ponto de vista, eu não concordo com o que o meu chefe está dizendo. É também uma forma de você dizer assim, eu estou rompendo com toda a linha de comando hierárquico da organização. Só que tem um detalhe, se eu romper com essa linha, quem vai responder, né, não sou eu, é o cara lá de cima. Apesar de, né, nós termos uma parcela, dependendo aí da circunstância do hospital, né? Teve uma situação, eu lembrei agora de uma enfermeira, que ela, em vez de injetar um soro no paciente, ela injetou outra substância. Ela se confundiu, porque parecia a substância incolor e tal, e aí levou a óbito, né? Em vez de botar soro, botou outro produto lá, outra substância. Então, veja bem, isso aí foi uma falha, né, de uma técnica, mas que repercute em toda a organização. Vai pegar mal. Se a família for... repercute tanto em termos de imagem, né, dizer assim, olha, naquele hospital lá tem enfermeiro que troca a medicação e mata paciente. Isso queima a imagem de qualquer hospital, né? As pessoas, porque em linhas gerais a sociedade, quando ela recebe essas informações, ela não vai conhecer detalhadamente o que aconteceu, ela vê a informação como ela é veiculada na mídia. E geralmente a mídia, a imprensa, ela coloca a informação da forma mais chocante para atrair a atenção do público, né, da audiência, porque isso vende jornal, vende, né, acesso, a informação se vende com sensacionalismo. Você já deve ter percebido isso, né? Que toda notícia, toda chamada é uma coisa sensacionalista, via de regra. Então a sociedade não vai fazer esse crivo, né? Então isso queima a imagem da instituição, sim, queima. Mas tem um aspecto jurídico de quem vai responder por isso, né? Então, por exemplo, se você é da família da vítima, né, você vai processar a enfermeira que cometeu o erro ou você vai processar o hospital? O hospital que contratou a enfermeira. O hospital que contratou Exatamente. Então, veja só, quem cometeu o erro foi a enfermeira, né? De repente, ela foi treinada, ou não, né? Mas ela pode ter sido treinada, ela é uma pessoa qualificada, um técnico, mas ela cometeu um erro. Só que no caso da saúde, né, às vezes o camarada comete um erro, é fatal, né? Não tem como, né, ressuscitar um morto. Então, no caso da saúde, às vezes é cruel. Não tem como reparar o dano do erro. Então, veja bem, quando eu vou processar o hospital, tá? É porque o erro foi cometido, foi um erro técnico,
de uma servidora lá que está qualificada, né? A enfermeira está qualificada e deveria fazer o trabalho dela direito. O fato dela não ter feito, quem responde é a instituição. Quem vai responder juridicamente é a instituição. Por que essa pessoa cometeu esse erro? Por que não tem outros mecanismos para minimizar a chance dela trocar? Porque, se eu salvo engano, esse erro que ela cometeu é porque o frasco, olha só, era uma questão sutil, assim, que uma substância, elas são muito parecidas, né? Eram incolores, assim, e uma tinha uma tarja amarela, a outra tinha uma tarja vermelha. E aí, qual foi a negligência da enfermeira? Que ela não observou a tarja, a cor da tarja, né? Aí ela pegou a primeira que estava ali, não observou esse detalhe e aplicou a substância errada. E aí matou a pessoa. Entenderam? Então, assim, foi uma falha técnica, uma negligência, que poderia ela ser responsabilizada por esse erro, né? Mas o processo recai sobre a instituição. Porque, queira ou não queira, você é paciente, então vamos agora para o lado, a perspectiva do paciente. Se eu entro no hospital, eu estou entrando no hospital porque eu estou acreditando que no hospital tem enfermeiros, tem médicos, tem pessoas qualificadas, né, treinadas para fazer o serviço, atendimento de saúde. Eu não vou entrar no hospital e ficar suspeitando, será que esse enfermeiro foi bem treinado? Será que as rotinas de trabalho aqui estão muito bem estabelecidas e o erro, a chance de ter um erro médico, um erro aqui de um servidor aqui da saúde é mínima, quase inexistente. Eu, paciente, não tenho como avaliar isso. Nem vou me preocupar com isso, né? Eu estou preocupado com a minha doença. Eu estou doente, eu quero me tratar. Então, essa questão, gente, da estrutura organizacional e da linha de comando é muito importante, tá? Porque vamos para o lado de uma cooperativa aqui, trazer para o nosso lado mais, né, do dia a dia, do cotidiano de vocês. Uma cooperativa que se propõe a produzir gêneros alimentícios, né, que é o que geralmente se produz aqui. Se por algum, e quando você processa esses gêneros alimentícios, você tem aí produtos químicos, tem questões de temperatura, né, de acondicionamento e tal. E se você, por uma negligência no processo produtivo, você erra de alguma forma esses processos, você pode estar produzindo um produto alimentar que pode causar um mal nas pessoas, hein, que consumirem esse produto. E esse mal pode levar as pessoas a óbito. Entendeu? E tudo isso vai recorrer na cooperativa, não vai ser no funcionário, olha, foi aquele funcionário que negligenciou, tinha que fazer assim, ele fez de outro jeito. Não é nem porque ele não obedeceu a ordem, é porque ele negligenciou. Foi uma falha humana, né, que pode acontecer. Mas o que existe nas organizações é uma coisa que se chama gestão de risco. Gestão de risco é exatamente você tentar prever possíveis falhas humanas para você criar mecanismos para minimizar a ocorrência disso. Essa responsabilidade é de gestão. Isso tem uma hierarquia, uma linha de comando para fazer isso. Por isso que tudo recai sobre a direção maior. Quem assume a direção maior de uma organização, ele é responsável, ele responde por todos os atos e todos os resultados que a instituição promover para a sociedade. Entendeu? Então, vocês podem perguntar para mim, ué, professor, mas e aquela história da melhoria contínua, cada funcionário pode dar uma sugestão para o processo melhorar, para evoluir, né, como um todo, a produção, etc. Isso não existe? Existe, mas existe em uma outra dimensão, a dimensão da gestão, e não da tomada da linha de comando. Na gestão, gente, você pode ter uma gestão participativa, e cooperativa é um tipo de organização que pressupõe gestão cooperativa, né, colaborativa, aquela coisa de as assembleias tomarem as decisões, certo? Mas da feita que você toma a decisão, aí é uma outra instância.
é a instância da execução, da operacionalização. Então, questionar comandos, né, não é o momento adequado. Se você é um subordinado e você diz, olha, faça-se assim, definiu-se que o processo vai ser feito assim, você tem que fazer. Agora, por quê? Porque se der errado, quem vai responder não é você, é a linha de comando superior. Né? Apesar de você ser atingido também, por quê? Porque se a organização quebrar, você quebra junto, né? Vai todo mundo pro ralo. Mas, do ponto de vista administrativo, gerencial, na linha de comando, você tem que seguir o que está estabelecido. Agora, onde é que você pode participar? Na instância da gestão. Se ela for participativa, se ela admitir que, se um gestor, isso pode ser feito formalmente ou informalmente, né? Se você tem o seu gerente imediato, você pode chegar com ele e, dentro de uma conversa, né, como a Clara falou, você amistosamente diz, olha, isso aqui não seria melhor assim, você dá suas ideias. Agora, existem momentos formais de gestão para você se manifestar, reuniões de setor, de departamento, né, onde as pessoas são colocadas ali para ouvir, né, quais são os problemas, quais são as sugestões de melhoria, tal. Existem esses momentos, mas são momentos de planejamento. A partir do momento que é definido, né, olha, discutimos, planejamos e definimos isso, aí entra na parte da execução. E na parte da execução, não cabe mais ficar questionando. Tem que se fazer. Ah, mas foi mal planejado. Então, mal planejado, então volta-se à etapa anterior e vai se discutir por que está se mal planejando. Tá? Então, tem sempre essas etapas, esses momentos dentro da organização para que funcione bem. Porque se você, né, dentro de um processo de tomada de decisão, um processo de execução, né, da tomada de decisão, você for questionar ali naquele momento, aí a produção vai parar. A produção parando, a empresa não vende o seu produto. Não vendendo o seu produto, não tem a receita. Não tendo a receita, todo mundo está, se diz no popular, todo mundo vai para a roça, né? Está na roça. Entendeu? Então, existem os momentos apropriados, né, dentro das suas fases no processo decisório. E, geralmente, momento de participação, momento de planejamento. Nesse momento de planejamento, dentro de uma organização, todos ali devem ser ouvidos, os problemas devem ser colocados, as ideias devem ser expostas, e aí você parte para definição do planejamento. Definiu o planejamento, acabou aquela fase, você vai para outra fase, que é a fase da execução. Na execução, não cabe ficar questionando. A execução é para executar. Certo? Tá claro, gente, essas ideias? Isso faz parte exatamente de toda uma teoria da administração, tá? Da gestão. E como a cooperativa é uma organização, né, produtiva, ela se submete a essa linha, né, de comando, a essas regras do planejamento e da gestão. Tá tranquilo esses conceitos para vocês? Olha só, o organograma da cooperativa, ele define a divisão do trabalho e da autoridade, delineando o sistema de comunicação da organização, ascendente e descendente, segundo as várias funções necessárias para o alcance de seus objetivos e metas elencados, tá? Dentro de um horizonte de tempo determinado. Então, aqui nós temos uma estrutura, né, uma figura que está representando aqui esse organograma. Assembleia Geral, que é a instância, né, superior, a instância maior, né? Então, dentro dessa hierarquia, né,
chamada top-down aqui, né, de cima para baixo. A Assembleia Geral é a instância de maior, né, decisão, de poder de decisão de uma cooperativa. Aí depois vem um conselho administrativo, o presidente, o vice-presidente e as diretorias. Tá claro, gente, essa hierarquia e como ela funciona? Com relação aqui, deixa eu só ver aqui. Com relação aqui, né, às cooperativas, os segmentos, né, áreas de atuação das cooperativas brasileiras, então nós temos aqui esses ramos, né, de cooperativas. Produção, mineração, agropecuária, educação, turismo e lazer, habitação, trabalho, transporte, infraestrutura, consumo, saúde e de crédito também. Tá? Tem essa especial aqui. Então, você vê uma diversidade aqui de segmentos produtivos, né, onde a forma de organização produtiva cooperativa ela é bem diversificada no mercado, né? E aqui ele vai explicando esses setores, cada um deles. Bom, e então assim, em linhas gerais, hoje nós discutimos exatamente sobre essa questão da estrutura organizacional de uma cooperativa, né? Tivemos uma ideia sobre a questão de definir objetivos, metas, por que eles são fundamentais para garantir uma sustentabilidade dessa cooperativa ao longo dos tempos. Definimos também a questão da estrutura organizacional, né? O processo decisório, a hierarquia que existe, as suas fases, né, de gestão de uma organização, fase de planejar, fase de executar, fase de avaliar, fase de ajustar, né, que é o controle, ajustar as distorções. Então, nós tivemos aí uma visão geral também dos ramos de atuação das cooperativas, e aí a gente viu como a cooperativa ela está bem diversificada, né, no mercado. Né? Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então, assim nós encerramos a nossa atividade de hoje, e eu vou passar para vocês aí um texto, né, para vocês refletirem, fazer uma reflexão sobre